Eu queria falar sobre o dia 15 de dezembro, especificamente sobre o dia 15. Nesse dia, que era uma quinta-feira, eu trabalhei normalmente, né? E eu, inclusive, participei de um planejamento do cronograma do ano de 2023. Era um planejamento que a gente faz, que a gente chama de tripão, é um cronograma gigante para você fazer a sincronização das diversas sessões ali. Eu participei com outros 2 companheiros desse planejamento. Esse dado, ele pode ser comprovado, essa informação pode ser comprovada pelo meu acesso que o Exército colocou lá. Existe, dentro do COP, que eu falei para o senhor, que é responsável pela parte de emprego, existe uma sala de planejamento. Essa sala de planejamento, dentro do COP, ela precisa ter acesso por meio de digital. Então, você coloca sua digital, coloca uma senha e abre a porta. Então, existe, no dia 15 de dezembro, um registro da minha entrada naquela sala. Eu só entrava naquela sala se fosse para fazer algo, se fosse para fazer algum planejamento, como eu falei, que fiz isso do cronograma. Porque eu não era do COP, eu era E3, eu era da sessão de preparo. Então, não tinha muito por que estar lá. Eu fui para lá para fazer essa atividade. Então, o Exército prestou essa informação e foi juntado aos autos. Eu acessei a sala do CECOP às 10h42, ou seja, às 10h42, eu estava fisicamente, 10h42 do dia 15, eu estava fisicamente naquela sala do COP. E nós ficamos o dia inteiro, inclusive não foi meio expediente para a gente ficou o dia inteiro, até por volta das 17 horas. Um desses colegas que estava fazendo esse planejamento comigo, ele, inclusive, me presenteou uma caneta, aquelas canetas, ele me deu uma caneta de presente, que era meu aniversário naquele dia, como eu já falei, e nós ficamos fazendo esse planejamento. Ao término, isso era por volta já das 17 horas, um pouco depois ali, eu voltei para casa. Eu não sei exatamente que horas que eu cheguei, mas devo ter chegado por volta das 18, ou um pouco antes, 17h30, porque normalmente é meia hora Devo ter saído às 17, entre 17 e 17h30. E outro detalhe importante, Excelência, que foi juntado aos autos sobre esse dia, é uma troca de mensagens que eu tive com uma das minhas irmãs. Era meu aniversário, ela me enviou uma mensagem de texto pelo WhatsApp, nós fizemos uma conversação ali, e a última mensagem que ela me mandou eram 2 emojis. Ela me mandou essa mensagem às 16h27. Foi juntado aos autos isso aí. Só que detalhe, a confirmação da minha visualização, que está na mensagem que ela possui, foi às 17h57. 17h57, eu estava com o meu celular e visualizei a mensagem da minha irmã. Isso comprova que eu estava de posse do meu celular. Não tem que o meu celular estar largado em algum lugar e eu fazer outra coisa. Isso comprova que eu estava com o meu celular naquele momento e que eu me encontrava em Goiânia naquele horário. Porque, apesar de todas essas incoerências da PF, eu estava em casa. A PF bota todas as incoerências de Hermes, né? Eu estava no COPESP, não sei o quê, no período e tal, mas eles sempre me colocaram em Goiânia. Eles falam que o meu celular pessoal meu celular em Goiânia, eu estava em Goiânia às 17h57. E a investigação apontou que os terminais de Brasil, Argentina, Áustria e Gana chegaram a Brasília às 19h30. Eu vou ler aqui o trecho, na página 579 do relatório. A análise dos históricos de Hermes dos telefones utilizados na ação clandestina de 15 de dezembro pelos codinomes Brasil, Argentina, Áustria e Gana revelou que os investigados chegaram em Brasília no mesmo período, por volta das 19h30. Então, a distância de Goiânia para Brasília são 207 quilômetros. Pelo Google, ali, fazendo um cálculo rápido, são 3 horas e 10 minutos de viagem. Então, é fisicamente impossível que eu fosse o Brasil, nessa tal ação Copa 2022. Se eu estava quase que exatamente às 18 horas em Goiânia, é impossível que em 1h30 eu estivesse chegando em Brasília. Então, prosseguindo na noite do dia 15, eu e minha esposa e minha filha, nós ficamos em casa e comemoramos o meu aniversário, coisa simples, jantar em família apenas. Então, eu fiz duas compras no Rappi naquela noite. Uma compra às 18h18 e outra compra às 20h. Essa da 18h18 era uma compra de comida.
e a das 20 é uma compra numa farmácia. Só para ter uma ideia, o horário de confirmação de entrega dessa última compra chegou no meu e-mail pessoal às 20h34, informando que o pedido tinha sido realizado, tinha sido entregue às 20h29. Então, eu ressalto que fui eu que realizei essa compra. E o pagamento foi realizado pela minha Apple Wallet. A Apple Wallet, quem tem iPhone sabe, você confirmar, você tem que fazer o reconhecimento facial para confirmar a compra. Assim, não é possível que a minha filha ou que a minha esposa tenham feito esse pedido. Elas podem até ter feito o pedido ali, escolhido o item, mas na hora de pagar, eu tenho que pagar, porque elas nunca tiveram minha senha. Minha senha sempre foi uma senha difícil, alfanumérica, e sempre teve reconhecimento facial. E elas nunca tiveram acesso à minha senha ou ao meu reconhecimento facial. Né? Então, nós ficamos ali durante aquela noite, tomamos um vinho, jantamos em família e depois nos recolhemos. Essa é a história do dia 15. Eu não sou o Brasil, não estava no dia 15 em Brasília, em ação Copa 2022 nenhuma.